Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 15, versículo 2, e nesse ponto nós estamos falando, primeiramente, daqueles que venceram a besta, venceram a sua imagem, o seu sinal e o número do seu nome, venceram as três coisas. E agora, em segundo lugar, vamos falar sobre a visão idealista escatológica sobre a besta. A visão idealista, vamos lembrar o que significa essa visão. Ela acredita que o Apocalipse ele não tem um tempo para acontecer, um futuro, né? Na verdade, esse combate entre o bem e o mal vem acontecendo na história do cristianismo, tá bom? Então, o nosso título diz a besta e o idealismo escatológico. Idealismo escatológico é a corrente que defende ser um apocalipse, uma luta do bem contra o mal, que ocorre em diversos eventos na história. Bom, sendo assim, não devemos pensar em eventos futuros escatológicos. Eles acontecem desde a fundação da igreja, estão acontecendo agora e vão acontecer outros também no futuro. Mas não teria esse embate, né, da besta que sobe do mar contra a igreja que ficou na grande tribulação e contra Israel. Esse é o pensamento idealista. Nós não seguimos esse pensamento, mas é interessante de citar. Bom, prosseguindo no comentário, o Apocalipse ensina que a marca ou imagem da besta será implantado durante a grande tribulação. Isso nós observamos que o Apocalipse deixa claro. E os eventos da grande tribulação, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, essa divisão está claro na Bíblia. O Apocalipse deixa claro que a principal atuação da besta é neste período. Aquela besta que agiu como Império Romano, ela foi esfacelada, mas esse império ele é reerguido pelo anticristo, ok? O comentário prossegue. Mas na visão idealista, esse mal foi colocado pelo dragão na terra e que a igreja deve dizer não. Ou seja, todas as vezes que o dragão tentou colocar alguma heresia na igreja, essa seria uma ação da besta, ok? Que estava colocando algum mal na igreja, tentando colocar algum mal na igreja. O comentário prossegue. Podemos comparar ao batismo infantil. Bom, eu trouxe esse exemplo aqui do batismo infantil porque as pessoas não enfatizam muito, mas nós sabemos que essa questão da Igreja Católica ter adotado o batismo infantil, isso é algo seríssimo. A Igreja Cristã verdadeira, ela nunca aceitou isso. Isso que está acontecendo nas igrejas, que até eu já tenho visto a Assembleia de Deus, vamos dizer, pastores falando que seria normal um batismo infantil, isso não tem problema nenhum. Isso tem muito problema, porque a criança, quando ela é batizada, ela não dá testemunho de fé em Jesus. E quando ela cresce também, ela não vai dar testemunho de fé, porque, teoricamente, ela já deu quando criança, ou seja, é uma heresia que ela tira dos lábios do homem o testemunho de fé em Jesus. E é exatamente o que Deus quer ouvir, uma declaração de amor, que é o testemunho de fé do arrependido, do homem arrependido. Então, esse exemplo do batismo infantil, na visão idealista, nesse ponto eu concordo, né, que o batismo infantil foi algo colocado, mas nesse caso não pela besta especificamente, mas pela Babilônia apocalíptica que estava assentada sobre a besta, ou seja, aquela religião falsa que vinha dominando o mundo, criada na Babilônia e que dominou o Egito, dominou todo o mundo antigo, ela estava dominando a igreja que estava em Roma. E por que ela conseguiu esse domínio? Segundo a história, foi desde o ano 90, quando ocorreu a primeira perseguição, que os pastores tinham chance de se arrepender, negar Jesus e cultuar aos deuses romanos. Eles não morriam. Então,
no ano 90, vamos considerar, são 60 anos depois da morte de Jesus, a Bíblia descreve um crescimento tremendo da igreja. Então haviam certamente vários templos, várias igrejas em diversos lugares, até na cidade de Roma certamente tinha até muitos pastores. E o que a história diz é que eles matavam o primeiro, o segundo, o terceiro, até que chegava um, ele aceitava ir trabalhar no templo de Júpiter, ou seja, servir na mesa dos demônios para não morrer. Quando terminava a perseguição, esse indivíduo voltava para a igreja. E são esses indivíduos que eles vão adotar o incenso do templo do culto de Júpiter. Você acha que o apóstolo Paulo, que Pedro, João usava esse incenso que o padre usa? É claro que não. Essa história prova, foi tirado do templo de Júpiter. Foi assim que eles também tomaram a prática de consagração de crianças no Império Romano, no culto pagão. E é esse exemplo que eu vou contar aqui agora. Então podemos comparar o batismo infantil. Ele foi extraído do culto pagão à divindade romana chamada Vaticanus. Eu quis aproveitar essa oportunidade aqui para falar da importância da Igreja Católica até hoje ter a sua sede em um local que era dedicado a uma divindade romana chamada Vaticanus, e eles fazem questão de manter esse nome. Bom, eu vou mostrar uma citação aí agora de um livro chamado Noites Áticas, que conta a história dos romanos e da religião romana, de Aulo Gélio. Ele diz o seguinte: foi-nos dito que a palavra Vaticano se aplica à colina e à divindade que preside sobre ela, dos Vaticínia, ou vaticínios, que eram realizados ali pelo poder e inspiração dos deuses. Vaticínio, vocês sabem, é a capacidade de falar, vaticinar, ok? O artigo prossegue. Mas Marco Varrão, em seu livro sobre as coisas sagradas, nos dá outra razão para o nome. Como Aios, diz ele, era chamada de divindade, e um altar foi construído em sua homenagem na parte mais baixa de uma nova estrada, pois naquele lugar uma voz do céu foi ouvida. Por isso essa divindade foi chamada Vaticanus, pois ela presidia sobre os princípios da voz humana. Pois crianças, assim que nascem, emitem um som que forma a primeira sílaba de Vaticanus, e portanto diz-se que elas vagire, choram, a palavra que expressa o som que as crianças emitem primeiro. Ou seja, eles dizem que ali o Deus Vaticanus capacitava esse ser humano que acabou de nascer a falar. Ele dava à criança a capacidade de falar. Então a criança deveria ser consagrada a Vaticanus. Toda criança no Império Romano ele era consagrado a Vaticanus. No cristianismo é sabido que o batismo infantil ele começou na igreja pagã no ano 250, logo depois de uma perseguição. O bispo que sobreviveu, que negou a fé, chamado Estevão I, como eles chamam, ele viveu e acabou por implantar essa heresia na igreja que estava em Roma. O comentário prossegue. Vaticanus é, portanto, o deus romano que concedia fala às crianças. No Império Romano, as crianças eram dedicadas a Vaticanus. Na Igreja Católica, as crianças serão batizadas pela instituição que tem sua sede no Monte do Vaticano, dedicado ao deus Vaticanus. Qualquer cristão vivia no Império Romano, sabia daquele paganismo, o que ele faria então? Bom, vamos construir um templo aqui, mas vamos mudar o nome desse monte, agora vamos chamar de Monte Nova Sião, qualquer outro nome, mas manter o nome da divindade romana. E isso mostra que a igreja que está sendo fundada por Constantino, que vai tomar a decisão de construir a igreja lá no Monte Vaticano, é uma igreja pagã. Ela nunca foi igreja cristã. E eu enfatizo isso porque as igrejas evangélicas,
elas estão caindo no erro que as igrejas reformadas caem, de afirmar que a igreja católica era a igreja de Jesus. Essa igreja, ela foi pagã desde o princípio. Ela nunca foi igreja de Jesus. Se nós falarmos isso, nós estamos dando um tiro no pé do cristianismo, porque quem conhece a história da igreja católica, eles dizem, olha, o cristianismo foi a pior coisa que aconteceu para a humanidade. Nada corrompeu tanto, nada matou tanto quanto o cristianismo. Na verdade, não é o cristianismo, é o catolicismo. É uma instituição pagã, é a Babilônia apocalíptica. O artigo prossegue. O batismo infantil tira do homem o que Deus mais espera receber, uma declaração de arrependimento e fé. A criança não se arrepende e não dá testemunho. Ou seja, ao momento que o homem se arrepende, ele reconhece os seus pecados e dá o testemunho público de fé, que é o batismo. Por isso que o batismo é uma ordenança. E o que a Igreja Católica fez? Ela tentou interromper o batismo instituído por Jesus. Por quê? Os apóstolos não foram batizados. Jesus deu autoridade aos apóstolos, e aqueles que foram batizados pelos apóstolos, eles tinham autoridade para batizar outros, ou seja, fazer novos discípulos. A Igreja Católica, ela tenta interromper esse processo. Então, nós cristãos, nós acreditamos, eu fui batizado por alguém, no meu caso, chamado pastor Sebastião Firmino de Assunção. Esse pastor Sebastião Firmino, ele foi batizado por outro cristão, e se for retornando na história, vai chegar ao batismo dos apóstolos. Mas a Babilônia apocalíptica, ela quer dizer o seguinte: houve um momento em que só havia batismo infantil, ou seja, teria sido interrompido o batismo dos apóstolos. Isso é mentira. Isso não tem como acontecer. Significaria que as portas do inferno prevaleceram contra a igreja de Jesus. O comentário prossegue. Nesse exemplo, segundo o idealismo, essa heresia faria parte da marca da besta, e bastaria a verdadeira igreja rejeitar essa heresia, estaria rejeitando a marca da besta. O mesmo se aplica a todas as outras heresias adotadas pela Babilônia apocalíptica e outras seitas. Eles falam das 3 armas da besta: a marca, o sinal e o número do seu nome, como uma representação dos 3 inimigos do homem: a carne, o mundo e o dragão, né? Como é ensinado na história. O batismo em águas é uma ordenança de Deus à igreja. A partir do momento que Jesus ordenou que os apóstolos batizassem, eles iniciaram uma ordenança que não seria interrompida até a volta de Jesus. Segundo a Igreja Católica, segundo a história, a Igreja de Roma adotou essa prática no ano 253 da era cristã, ou seja, e teria havido uma interrupção nesse batismo de arrependimento e fé, que o batismo de criança não é um batismo de arrependimento e fé. É uma consagração como acontecia a divindade vaticanos. Prosseguindo. Cada um de nós recebemos um batismo de um cristão que foi batizado por outro cristão quando adulto. Se continuarmos retornando, chegaríamos nos apóstolos. A Babilônia apocalíptica afirma que houve uma interrupção que teria durado do ano 380 até os anos 1500, mas isso não é verdade. Por que eles falam isso do ano 380? O ano 380 foi um ano marcante na história da Babilônia apocalíptica. Por quê? Cerca de 50 anos antes, 60 anos antes, vou colocar assim, Constantino organizou a Babilônia apocalíptica. Acabou com a perseguição e organizou a Babilônia apocalíptica. Ele tomou aquele bispo que durante a perseguição não morreu, não confessou Jesus, negou Jesus, foi trabalhar na casa do demônio, no templo de Júpiter, que era um satanismo terrível, ok? E ele organizou a Igreja Católica. Logo depois,
Constantino já começou a perseguir. Eu já contei para vocês a história do pastor Donato, que criticou essa atitude dos bispos, de todos os cristãos que negaram a fé, retornarem diretamente ao ministério. Eles tinham que passar por um momento de provação. Constantino não aceitou e o bispo, né, que traiu a fé, chamado Silvestre, chamado Papa Silvestre I, né, ele, claro, foi protegido por Constantino. Então Constantino ordenou uma perseguição a esse pastor Donato. Ele foi proibido de pregar o evangelho, ok? Então ali já começou a perseguição. Só que quando chegou no ano 380, o que aconteceu? Assumiu o Papa daquele momento era um homem chamado Dámaso I. Ou seja, cerca de 60 anos depois de Constantino, a história conta que a eleição para chegar ao papado era algo assim disputado na espada. Era algo tão lucrativo que formaram-se duas guerrilhas em Roma. E os historiadores falam na morte de 137 mortos por dia. Quando eu leio isso, eu lembro o Rio de Janeiro, dizem que tem uma guerra aqui entre milicianos e traficantes, que milicianos invadiriam favelas do tráfico, o tráfico invadiria outra. Talvez, se alguém levantar uma pesquisa, não deve chegar a 5 por dia. E nós estamos apavorados com essa violência. Não deve chegar talvez a 2 por dia. Agora, pensa em 137 mortos por dia até que Dámaso foi eleito. Quando chegou no ano 380, o que ele fez? Ele juntou-se com o imperador e ele proibiu que existisse qualquer igreja que não seguisse o culto de Roma. Então Roma já tinha instituído, nesse momento, o uso do incenso de Júpiter. As igrejas que não aceitassem, ou seja, todos os pastores, seria como se a igreja católica hoje, né? Só todos os pastores têm que usar o incenso de Júpiter, ok? Quem não aceitasse não seria a igreja oficial. E diz lá no documento que eles sofreriam castigo do céu e da terra. Do céu era o Papa que determinava a perseguição à morte. E da terra era o Império Romano. Então pense o que significava você ser perseguido pelo Império Romano. Então a Igreja Católica diz que nesse período eles conseguiram exterminar todas as igrejas que não aceitavam o batismo infantil. Eles falam que algumas igrejas ainda conseguiram resistir. Aqui é o quarto século, ano 380 é o quarto século. Eles dizem que algumas igrejas que rejeitavam o batismo infantil resistiram até o 7º século. Mas em 3 séculos, contando a partir dessa data, a Igreja Católica teria exterminado todas. Isso aqui é um grande problema para as igrejas reformadas. Isso aqui é um grande problema para aqueles que defendem, até esses assembleianos perdidos que estão defendendo isso, né, que nós saímos da Igreja Católica. Porque essa instituição que lá no ano 380 já está perseguindo e matando e destruindo, ela não pode de maneira nenhuma ser a Igreja de Jesus. Isso não é algo que aconteceu, foi um erro na vida de um papa, de um homem. Não, isso estava num documento. E 30 anos depois, do ano 410, Agostinho de Hipona vai confirmar, e aí ele é considerado o doutrinador dessa política de Dámaso I, porque ele vai criar a teoria da guerra santa, ou a teoria da guerra justa, que dizia a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus. Então eles dizem que nesse período, até 1500, é um número redondo, claro, né? Mas está falando do período da Reforma, porque nesse período, novamente teriam surgido grupos defendendo o batismo infantil. Isso é mentira. Se isso tivesse acontecido, o batismo dos apóstolos teria sido interrompido. E aí, nesse caso, as portas do inferno teriam prevalecido contra a igreja. O batismo, ele é uma ordenança. Não tem como eles terem conseguido interromper. Eles perseguiram a igreja. Nós encontramos igrejas vivendo escondidas nas montanhas, fugindo dessa igreja
que os reformados batem o pé dizendo, era sim a igreja verdadeira. E não tem como a igreja de Jesus praticar o que essa igreja vai praticar por 1.200 anos. Isso é impossível. Não é o que a Bíblia profetizou sobre a igreja. Para quem crê na Bíblia, a Bíblia diz que a igreja seria coluna e firmeza da verdade, luz do mundo. E esse período, inclusive, que essa instituição domina, é chamada de Era das Trevas. Então ela não é a luz do mundo, ela é o oposto. Então, eu digo, mas isso não é verdade. Não tem como ser verdadeira essa afirmação da Igreja Católica e das igrejas reformadas. O reformado, ele tem que saber que o batismo infantil não vale. Não era praticado pela Igreja de Jesus. Ele não deu um testemunho verdadeiro de fé em Jesus, como a Bíblia ordenou. Confessar os seus pecados, confessar a fé em Jesus e ser batizado em águas. Bom, agora eu vou falar o seguinte, sobre essa questão do batismo infantil. Existe um grupo no nosso meio que eles são, na verdade, uma grande mistura. Eles são meio reformados e meio batistas. Porque o batista, eles chamam de batista geral, eu vou chamar de batista, eles defendem a seguinte história. Eles defendem, em primeiro lugar, que batismo infantil não vale. Então, eles defendem que existia uma igreja que fugia da igreja católica, fugia da igreja reformada e manteve o batismo dos apóstolos, escondido nas montanhas, até nos Países Baixos, região de Mangue da Europa, eles viviam lá. Os batistas gerais são assim. Os batistas reformados não. Os batistas reformados é um grupo que eles acreditam que o batismo infantil não vale, mas eles ao mesmo tempo acreditam que o batismo de adulto foi interrompido. E aqui eu falo como essa crença ela é impraticável. Vamos seguir a lógica. Se o batismo de adulto em algum momento foi interrompido na história, significa que todos nós que vivemos hoje, o nosso batismo não é válido. Por quê? Porque alguém na história teria tomado a seguinte atitude: eu vou me autobatizar e depois eu batizo vocês. Ou ele, eu não sou batizado, mas eu vou batizar vocês, porque o indivíduo teria recebido o batismo na Igreja Católica e ele teria decidido se autobatizar, ou receber o batismo nas igrejas reformadas e teria depois decidido se autobatizar, porque ele era adulto. Isso aconteceu na história com um pastor chamado John Smith, no ano de 1609. Só que ele exatamente recebeu uma carta de cristãos que viviam nos Países Baixos, na região da Holanda, dizendo para ele: olha, você está certo em rejeitar o batismo infantil, mas você não pode se autobatizar. Vem aqui, porque nós formamos uma igreja que estamos escondida da Igreja Católica há mais de 1000 anos e nós mantemos o batismo dos apóstolos. John Smith foi lá para a Holanda, aí foi batizado lá, aí depois disso ele batizou os seus membros, uma parte voltou para a Inglaterra e fundou a Igreja Batista Geral, e a outra parte fundou essa Igreja Batista Reformada, né, que ela mantém a crença de que a Igreja Católica encerrou o batismo de adultos, que só existia criança sendo batizada, mas ao mesmo tempo ela diz que o batismo de criança não vale. Ou seja, é uma incoerência. Então, veja, prossegue o comentário. Os batistas reformados jamais deveriam afirmar que a Igreja Católica era a igreja verdadeira. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar os livros da Igreja Batista Reformada, todos eles dizendo que não existe essa de um batismo sequencial até os apóstolos. Ok? Eles dizem que houve uma época que o batismo era só o da Igreja Católica. Então, nesse artigo, nesse texto, eu vou perguntar a eles: então, como ressurgiu o batismo de adulto? Alguém se autobatizou? Isso não tem validade. Isso não tem validade. Ou alguém que não era batizado começou a batizar adulto? Isso não tem validade. O comentário prossegue. Como eles afirmam que sim, eu deixo uma importante pergunta.
como o batismo de adulto da Igreja Batista, nesse caso reformada, né, iniciou, alguém teria se auto-batizado após a Reforma Protestante, pois o batismo que ele recebeu quando criança, segundo os batistas, não tem valor, ou seja, comete um erro gravíssimo. Imagine que chegasse um período da história da humanidade, vamos dizer Adolf Hitler, ou a Igreja Católica, tivesse conseguido matar todos os cristãos que defendiam o batismo dos apóstolos, como o batismo de adulto. E ela teria ficado praticando um batismo inválido, que é o batismo de criança, o batismo do Deus Vaticanos, né? Ela teria interrompido essa ordenança de Deus, né? E aí, para retomar essa ordenança, alguém teria que ter cometido um outro erro, que seria se auto-batizar. Isso aconteceu em diversos momentos da história. Eu citei um exemplo do John Smith, mas aqueles que fizeram isso, se eles não fizeram como John Smith, que foi lá e encontrou uma igreja que mantinha o batismo dos apóstolos, não tem efeito, não tem valor esse batismo. Isso é o que nós acreditamos significar a ordenança do batismo. O comentário prossegue. Eles afirmam que por 1.200 anos só ocorreu o batismo infantil. E o primeiro batista a batizar adulto teria que cometer o erro de se auto-batizar. Então, por isso que eu coloquei esse comentário aí, aproveitando. Eu não acredito na visão idealista. Mas, ou seja, não é que a besta vai, vamos dizer, ou a Babilônia apocalíptica, atuar só na grande tribulação. Não. Ela estava atuando também. A Babilônia apocalíptica, se nós acreditamos que ela é a Igreja Católica, e ela era, João viu ela assentada sobre o Império Babilônio. Ou seja, a religião da Babilônia já dominava Roma. Toda aquela religião de Roma, do deus Júpiter, do deus Vaticano, tudo isso vinha dos babilônios. Era uma religião que dominava os gregos, dominava os egípcios, os cananeus, os celtas, os persas. E é só nós estudarmos essa religião antiga que nós encontramos. Essa religião dizia que os deuses determinavam todas as coisas, o determinismo dos deuses, né? E a Igreja Católica vai adotar essa doutrina no ano 410 com Agostinho de Hipona, o mesmo homem que diz que a Igreja Católica pode matar e implantar o reino, para implantar o reino de Deus. Uma mentira mais do que absurda.